Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. É um grande prazer dar início à nossa primeira live do projeto De Frente com a App. Eu me chamo Ítalo, sou aluno do curso de Ciências e Tecnologia da UFESA e hoje iremos abordar o tema Recursos hídricos brasileiros, potencialidade e desafios na área da agricultura. Enfim, a água é essencial para a vida do nosso planeta e em todos os aspectos de desenvolvimento de uma sociedade. Mas, por outro lado, esses recursos são limitados tanto na questão da quantidade como da qualidade. Portanto, é necessário toda a atenção e cuidado com nossos recursos hídricos. Para entendermos um pouco melhor sobre o tema, convidamos hoje o professor Nildo Dias. O professor é pesquisador, bolsista pesquisador de produtividade CNPq nível 1A. Além do mais, é professor ativo da UFESA e desenvolve trabalhos sobre manejo da água e do solo. Além do mais, desenvolve pesquisas sobre o reuso da água na agricultura, qualidade de água e tecnologias sociais de convivências no semiárido. Ele é doutor em agronomia, com pós-doutorado pela Universidade da Califórnia, Riverside, dos Estados Unidos. Boa noite, professor. Seja muito Noite, bem-vindo. Ítalo. Obrigado pelo convite também. Seja muito bem-vindo. Gostaria de começar agradecendo por ter aceitado o convite, especialmente por toda a dedicação e trabalho desenvolvido em relação aos estudos hídricos no semiárido. Então, Ítalo, primeiro, boa noite a todos e a todas que estão participando, né, desse momento, que eu acho que é muito interessante a iniciativa de vocês, né, nesse projeto de extensão. E aí, para falar um pouco sobre água, eu já gostaria de começar a minha fala com uma citação, ou seja, é impossível desfrutar da posse de algo de valor sem ter com quem compartilhá-lo. Então, no meu entender, a gestão eficiente da água compartilhada é um dos marcos, né, da segurança hídrica. E aí eu sempre digo muito, né, que a água ele é um fio conector que vai ligar todos os aspectos do desenvolvimento humano e é de suma importância socioeconômica, né? Então, para a gente ter uma ideia, com mais de 1,2 bilhão de pessoas vivem em bacias hidrográficas, onde a norma é a escassez e a vida dessas populações elas dependem da capacidade de expor água suficiente, que é o que eu chamo de soberania alimentar, apesar das limitações físicas, das limitações regionais, como a gente vai tratar hoje, né, nessa live, mas a segurança hídrica ela depende exclusivamente da existência de recursos financeiros também para garantir uma abordagem integrada e a gestão sustentável desses recursos hídricos. Isso aí, professor. Então, para iniciarmos, eu gostaria que o senhor explicasse um pouco sobre a situação hídrica do Brasil. Explicasse um pouco tanto em questão da disponibilidade como da distribuição, para uso na agricultura, indústria e também no consumo residencial, é claro. Então, Ítalo, nós vamos. Primeiro eu vou começar falando um pouco sobre a distribuição de água no mundo, depois eu vou passar para o Brasil, mas a gente percebe, né, existe um poema bem antigo de um americano chamado Samuel Taylor que diz, né, água em todos os lugares, mas apenas algumas gotas para beber. E aí, na verdade, quando ele coloca esse poema, né, há mais de 40 anos atrás, eu acho, ele não tinha ideia, né, da condição hídrica que nós vivemos na atualidade, mas as linhas poéticas do autor, eles nos dão uma condição de que existia uma abundância, ou existe uma abundância, basta a gente olhar para os oceanos, mas que nós não podemos usufruir dela, e a gente percebe isso muito claro quando a gente vê, né, o que você pediu para eu discutir sobre a distribuição de água no mundo. Então, praticamente de toda a água existente no planeta, 97,5% são águas salgadas e estão nos oceanos, e aí sobra apenas 2,5% que é água doce, água potável, né? Mas desses 2,5%, aí veja que é o pequeníssimas gotas mesmo, né? Quase 70% estão nas calotas polares, praticamente a gente não tem acesso a essa água. Água
de rios e lagos, que são as águas superficiais, onde a gente fala sobre a questão de ser de fácil acesso, certo? Só corresponde a 0,3%, e aí a gente tem quase 30% de águas subterrâneas, mas essas águas, para ser adquirida, preciso gastar energia, preciso de perfuração de poços. Então, praticamente, a gente tem pouca água no planeta quando a gente fala sobre a questão do acesso. E aí você fala também, né, perguntando sobre essa questão da distribuição de água, certo, no planeta, na verdade, no Brasil, desculpa. E a gente tem, né, que no Brasil, realmente, a gente tem uma quantidade bem significativa de águas superficiais, tá? E a gente pode olhar a contribuição média anual de região por quilômetro quadrado, seja quase 5 mil quilômetros quadrados de água. Isso corresponde a 12% de toda a água superficial existente no planeta. E aí está no Brasil. Isso sem contar com as territórios estrangeiros que teriam influências, isso aí subiria para 18%. Mas aí o que eu quero dizer é que a distribuição dessa água no nosso país, ela se dá de uma forma irregular. Veja bem, Edson, a gente tem a região norte, desses 12%, praticamente 80% dessa água, ela está na região norte do Brasil, ou seja, onde vive apenas 5% da população brasileira, ao passo de que 9,3% está na região centro-oeste, praticamente 4% e 4,5% na região sul-sudeste, e aí no semiárido, né, principalmente vou colocar no Nordeste como um todo, nós temos apenas 2,3% desses 12%, né, de volume de água superficial, onde vive aí praticamente 30% da população do Brasil. Então vejam que há uma distribuição irregular. Aí eu posso até questionar assim, a distribuição é da água irregular ou é a população que foi morar em lugares que tem pouca escassez de água? Então, assim, na verdade, nós temos essas limitações hídricas no Brasil. E aí, lógico, a gente tem outras fontes alternativas que podem ser utilizadas. Eu acho que é importante também essa questão da gestão sustentável dos recursos hídricos. Mas, em termos de panorama geral, no Brasil, nós já temos praticamente 13% de toda a água disponível, água superficial. E aí, lógico, a gente tem essa distribuição irregular, onde tem o maior número de população, a gente tem pouca água e a gente vive apenas 5% da população do Brasil. A gente tem a água, ela está em abundância. Então, a gente tem uma distribuição hídrica per capita, que a gente classifica isso como riquíssima, muito rica, e a gente percebe aí que muito pobre aí em situações críticas, que são menos de que 1.500 metros cúbicos por habitante e anos, principalmente no estado da Paraíba, Pernambuco, no Rio Grande do Norte é uma situação pobre em termos de escassez, porque é um pouco menos de 2.500 quilômetros cúbicos por habitante e ano, é a disponibilidade hídrica per capita, né, disponibilidade hídrica por pessoa. Então a gente tem algumas regiões no Brasil que tem muita água e, por outro lado, a gente tem escassez também, aí eu trago muito nessa questão do semiárido brasileiro. Professor, e em relação a essa irregularidade, o que podemos fazer para garantir a segurança hídrica para esse pessoal que vive no semiárido? Então, Heitor, existem várias técnicas, né, tecnologias que eu vou chamar de tecnologias sociais de convivência com o semiárido. A gente pode aproveitar também as águas subterrâneas como alternativa. Por exemplo, aqui no estado do Rio Grande do Norte, nós temos duas fontes importantes de recursos hídricos subterrâneos. E aí, a nível de Brasil, são mais de 27, né, sistemas de aquíferos. Isso corresponde a quase 32% do território nacional e são cerca de 2.760.000 quilômetros quadrados, que seria a área de disponibilidade hídrica subterrânea. Para você ter uma ideia, aqui nós temos dois aquíferos muito importantes, que é o aquífero do calcário Jandaíra e do Arenito Açu. Lembrando aí que o calcário Jandaíra, devido a estar em contato com as rochas calcárias, essas águas são salobras, elas têm algumas limitações de uso, mas já existem algumas tecnologias que a gente pode estar utilizando isso. E tem a água do Arenito Açu, que é uma água de poço muito profundo, é uma alternativa, mas isso tem um custo também. Então, para garantir a segurança hídrica, precisa de políticas públicas para que a gente possa captar essa água também. Além disso, existem outras tecnologias sociais de convivência com o semiárido, que são tecnologias mais baratas, de fácil acesso, né? Além dessa questão das águas de poços,
que a gente pode utilizar, mas a gente tem outras tecnologias, como, por exemplo, a cisterna de placas, porque se você for observar aí, nós no semiárido, eu sempre digo muito, né, que o semiárido brasileiro é um dos semiáridos mais úmidos do planeta, que chove em cerca de 600 quilômetros, só que o grande problema é a distribuição irregular dessas águas. Geralmente se concentra em 4 meses, né, do ano, e aí os outros meses a gente tem períodos de escassez. Mas uma coisa muito inteligente que a gente fez, né, e que hoje, né, o Nordeste ele pode ser considerado um dos exemplos para o mundo de que é possível haver a transformação dessa realidade social, é possível garantir a soberania alimentar, é preciso garantir também a segurança hídrica para as populações, principalmente das comunidades mais difusas, com essas tecnologias sociais. O que é que a gente tem feito, né? Aproveitar a época chuvosa para captar e armazenar água. E aí a gente utilizar isso. Uma das coisas que se tem feito são esses cisternas de placas de 16 mil litros. Só em 2004 para cá foram instalados em comunidades rurais cerca de 1.200.000 cisternas de placas. Isso é uma grande coisa que foi feita em termos de políticas públicas de acesso à água também, para vencer isso que você diz, né? O que é que a gente pode fazer para garantir o acesso à água para todos, né? Isso, professor. Então, você chegou aí num ponto importante. Quando, apesar do desenvolvimento em tecnologias que possam garantir segurança hídrica para o nosso semiárido, também há da ignorância de lado. Aí onde chega a parte do desmatamento. Como é que o desmatamento, como o senhor mesmo falou, e as mudanças climáticas podem interferir tanto na precipitação, que ocasionar a chuva, como na agricultura? Então, existem várias formas, né, que a gente pode ver essa interferência, isso é a longo prazo. Mas eu vou citar uma que eu acho que é bem importante assim, para o nosso país e para a agricultura. Ele pode ser, o desmatamento pode ser uma ameaça para as questões das precipitações. A gente acha que não tem nada a ver, mas tudo tem a ver. E aí eu vou colocar aqui um estudo recente, né, um recente estudo da Universidade Federal de Minas, em parceria com a Universidade da Alemanha. Ela mostra, né, que o agronegócio brasileiro ele perde até 5 bilhões e 700 milhões de reais por ano por causa desse desmatamento que você coloca aqui, principalmente desmatamento da Amazônia. Segundo essa pesquisa publicada, né, foi numa revista muito importante, a revista Nature Communication, uma das melhores revistas científicas do mundo, a falta de chuva, né, exatamente, né, e a perda da biodiversidade provocada pelo desmatamento no sul do Amazonas já causa uma queda de produtividade da receita no setor. E a explicação é bem simples, Ítalo. Com menos árvores, né, na floresta, há menos umidade do ar e menos chuva, isto é, altos níveis de desmatamento resultam num menor volume de água e menos produção agrícola. Então, esse mecanismo aí é muito conhecido e famoso, como a gente chama de rios voadores. Acho que você já deve ter ouvido falar sobre esse famoso fenômeno, né, que vem da floresta amazônica, que resulta em chuvas, né? São rios voadores, porque assim, a água, a umidade da floresta amazônica, ela precipita, ela evapora, se transforma no estado líquido para estado de vapor, o vento leva, né, essa nuvem de água, e aí resulta isso, vai trazer chuvas para a região sudeste e para a região centro-oeste, que são os celeiros da agricultura do agronegócio, e se isso diminui, obviamente, isso terá seca. Então, essa é a explicação bem simples. Então, por isso que é importante a gente preservar, certo? E se acabar com essa floresta, se acabarmos com a floresta amazônica, o sistema vai entrar em colapso, nós não temos comida, nós não temos insegurança alimentar e é preciso, né? A gente está ameaçado, a agricultura estaria ameaçada e a insegurança alimentar também estaria ameaçada. Então, é isso importante, a preservação, né, do ambiente, porque está tudo, as coisas têm uma relação com a outra, né? Não é porque assim, eu vou desmatar, isso não vai ter interferência? Tem sim, porque a floresta amazônica é muito importante e qualquer outra vegetação natural, ela precisa ser desmatada ou mesmo usar de uma forma racional. Isso é muito importante também. Com certeza. A gente percebe que, apesar da grande capacidade hídrica do Brasil, de forma natural, como a gente pode ver, mas também existem fontes alternativas de obtenção da água, não só mesmo através dos rios ou
ou lagos, algo do tipo. Percebe também um grande avanço na perfuração de poços. Aí, professor, eu queria saber como é que podemos melhorar o uso dessa água na agricultura. Sabemos que existe meio que uma restrição para a perfuração e também que há um grande impasse também em questão à qualidade que se obtém dessas perfurações. Aí eu queria saber como pode ser empregado essa fonte alternativa na agricultura. Então, Heitor, falando dessa questão da água subterrânea, eu tenho um dado interessante da Associação Brasileira de Águas Subterrâneas, é que pode, né, ser explorado só no Nordeste, né, quase 20 bilhões de metros cúbicos por ano, sem risco de esgotamento. Mas quando se fala nisso, é importante lembrar, né, que esse risco de esgotamento está ligado muito diretamente com a questão do uso sustentável dessa água, tá? Então a gente não pode estar perfurando vários poços sem ter um estudo suficiente daquela recarga, porque se a gente pensar assim em termos de ciclo hidrológico, a quantidade de água do ciclo hidrológico é a mesma de 1950, por exemplo, e provavelmente será a mesma de 2030 e etc. Então, se não há recarga nos aquíferos, então não há vazão de poços suficientes, e às vezes os poços secam aí porque não tem, e uma vez os poços secos, né, na verdade os aquíferos, se não há recarga, vai havendo o que a gente chama de depressão, né, o afundamento do solo, e a gente vai perdendo aquele aquífero. E aí, já que não tem recarga, nunca vai mais ter, porque a gente vai perder o espaço que poderia ter sido para as recargas. Uma outra coisa que você colocou, que é bem interessante, mas antes disso vou colocar aqui a questão, só para as pessoas que estão nos assistindo terem uma ideia da derivação setorial de água no Brasil. De acordo com a Agência Nacional das Águas, cerca de 70% de toda a água, né, utilizada no Brasil, ela vai para a agricultura irrigada. E aí na área urbana se gasta em torno de 11%, na indústria 7%, na zona rural 2% e para a produção animal chega de 11%. Então é lógico que a gente precisa ter um certo cuidado aí com a questão hídrica. É importante, né, só para você ter uma ideia, para se produzir 1 quilo de cereal, gasta quase 5 litros de água, 1 quilo de banana a gente gasta quase 400 litros de água, 1 quilo de carne gasta quase 3.700 litros de água, a carne bovina são 17 mil litros, então para produzir 1 quilo de queijo a gente gasta quase 5.280. Por isso que a gente diz que a agricultura aí é o grande vilão da história e questão da irrigação também. Então, falando um pouco sobre essa questão, né, então é importante a gente usar, já que a agricultura ela consome muita água, mas a gente percebe que existe uma ineficiência muito grande no uso dessa água para irrigação no mundo. Para você ter uma ideia de cada 1.000 litros de água que eu aplico, apenas 45% são efetivamente utilizadas pela planta. O resto são perdas no sistema de condução, são perdas no sistema de distribuição. Aí é onde é que entra a engenharia, certo? Por isso que eu estou batendo papo aí com vocês da engenharia. É um grande desafio para vocês, né, que são da área de engenharia, desenvolver sistemas de irrigação mais eficientes, sistemas inteligentes, onde a gente possa determinar a umidade do solo em tempo real e que a gente possa realmente aplicar essa água no volume adequado para evitar perdas por lixiviação, perdas por transportes na aplicação, assim, a estimativa errada dos consumos no sistema de distribuição, vocês criarem sistemas mais inteligentes para identificar vazamentos nesse sistema de irrigação. Então, são coisas que podem se aplicar tranquilamente à engenharia. A gente tem até um projeto de sistemas inteligentes para monitorar a quantidade de água em tempo real. Você perguntou também, Ítalo, desculpa, eu vou voltar à sua pergunta, sobre essa questão, né, das limitações que tem as águas de poços. De fato, as águas subterrâneas salinas, a maioria delas são salinas, certo? Isso seria uma limitação porque causa muitos danos à planta e ao solo. Todos os sais que estão na água de irrigação, se estão em elevados, causam riscos, né, de problemas de infiltração de água, problemas de compactação, a gente causa problemas de toxidez na planta, então é possível sim usar as águas salinas, mas é possível, antes disso, a gente precisa fazer uma avaliação, certo, dos sistemas da água, da qualidade de água, quais são os riscos que ela podem causar, e a partir daí a gente usar algumas estratégias de manejo. Uma delas, por exemplo, seria escolher umas culturas mais tolerantes aos sais, né?
Então, aí são várias técnicas, né, de cultivos, várias práticas de manejo que a gente poderia utilizar, mas você está corretíssimo quando você fala sobre essa questão da limitação. Existe, né, a disponibilidade hídrica subterrânea, e aí só para a gente ter uma ideia, devido ao fato dessas águas, né, subterrâneas estarem em contato com as rochas cristalinas, ela acaba pegando o sal aí da rocha, e aí durante um período de confinamento, os sais vão sendo liberados e a água fica salobra. Inclusive, aí tem muitas águas subterrâneas que podem não serem adequadas para o consumo. Às vezes você perfura um poço na sua casa, na sua propriedade, e a água é muito salobra, e aí você não tem como usar para o consumo da família, né? Porque ele está acima de 500 ppm, que é o limite considerado, o máximo considerado pela Organização Mundial de Saúde para ser uma água potável. Além disso, você teria essa limitação também. Então, é importante estudar essa água do poço, tanto para o consumo como para a agricultura. Isso aí. Professor, ultimamente se vê muito sobre o exemplo de Israel, que utiliza dessalinizadores. Lá é praticamente um deserto, não tem água, mas eles têm um forte investimento nessa área de reutilização de água, tanto em reutilizar água como proporcionar água de qualidade através desses dessalinizadores. Tirando como exemplo lá, o que a gente podemos fazer para que possa dar certo aqui também, ou existe algo que não pode ser implementado? Então, Ita, é uma boa pergunta a sua. E aí, no caso, assim, dessa tecnologia que você fala, na verdade, é a dessalinização, né? E é o principal método que se tem usado, inclusive em Israel, são membranas de dessalinização. E aí, na verdade, utiliza o princípio da osmose reversa. E aí não é diferente no Brasil, certo? Essa tecnologia já existe no Brasil, inclusive na ilha de Fernando de Noronha se usa água potável, mas é uma água tratada pela dessalinização. Lógico que são plantas muito maiores, quando a gente pega é muito mais complexo aí a gente dessalinizar a água do mar, porque além dos sais, tem as impurezas que vêm e precisam de pré-tratamento. No Brasil, já se tem, né, essa tecnologia, e a gente já pensa num projeto que eu acho que é para o Ceará, em Fortaleza, a água vai ser abastecida. Já existe esse projeto aí que está em curso por uma mega estrutura aí em grandes escalas, que são os dessalinizadores. E aí, lógico que também na região Nordeste nós temos dessalinizadores, só que são em plantas menores, certo? São em pequenas escalas e geralmente são utilizadas não para a agricultura, mas para o abastecimento, para o consumo humano. Geralmente tem muitas comunidades, só para você ter uma ideia aí dessa questão da dessalinização, num programa de governo, há 10 anos atrás, chamado de Programa Água Doce. O que é que esse sistema faz? Supondo que a gente numa comunidade aqui rural, certo? De Mossoró, a gente perfure um poço e essa água, ela é salina ou está acima de 500 ppm, não sendo permitido para o consumo humano. O que é que a gente faz? A gente pega esta água de alimentação do sistema e ela passa por um processo de dessalinização por osmose reversa, e aí a osmose reversa é um dos métodos melhores que a gente tem, certo? E aí a gente torna essa água potável. Lógico que existe um rejeito da dessalinização, que precisa ser reutilizada, precisa ser colocado num lugar adequado. Isso é uma grande limitação também, tá? Do sistema de osmose reversa. Não é só no Brasil, não. Em Israel também eles têm esse problema e a gente não sabe o que é que se faz com o rejeito. Geralmente você joga para o mar, mas você também causa impacto ambiental muito forte. Então, lembrando aí que toda ciência, toda tecnologia que é feita para benefício da população, ela também tem impactos negativos. Então, é preciso também a gente fazer um balanço, né? Em termos de equilíbrio, para saber se é compensatório ou não a gente causar tanta destruição da natureza em função da atividade econômica que a gente está fazendo e do benefício que a população vai ter. Mas, para você ter uma ideia, são quase 3 mil dessalinizadores no Nordeste inteiro. Acho que ninguém sabia dessa tecnologia. Às vezes o pessoal falava, vamos trazer de Israel, mas a técnica já existe. E ela é em pequenas escalas, porque é para atender um público específico. Ainda eu acho que é desnecessário a gente utilizar água do mar para a agricultura dessalinizada, certo? Porque a gente tem
como eu tinha falado para vocês, em termos de recursos hídricos subterrâneos, são quase 19 bilhões por metro cúbico ano que pode ser utilizado, apesar das limitações da salinidade, mas já existe estratégia de manejo que a gente pode utilizar, mas é importante esse uso racional, certo? Então, se tem uma seca muito prolongada, se a gente consome muita água do subsolo, não vai haver recarga suficiente e o aquífero vai secar, certo? Os poços vão secar ou, pelo menos, vão aumentar concentrações de sais. Então, essas estações de tratamento por osmose reversa garantem o acesso à água, mas ela tem essa dualidade do benefício, que seria o rejeito salino que pode causar. Só em 2019 foram quase 2,5 milhões de pessoas beneficiadas com essa tecnologia, né? A tecnologia da dessalinização, aí é uma coisa que vocês podem estudar também na engenharia, desenvolver aí técnicas, né, de dessalinização de água para beneficiar, talvez com menor impacto ambiental, ou que a gente possa utilizar isso ou reaproveitar esses resíduos, né? Então, isso também é importante para vocês, estudantes da engenharia também. Com certeza. Muito obrigado por essa explicação. Às vezes eu ficava vendo e ficava, poxa, por que não tem isso aqui no Nordeste? Mas, na verdade, tem. Eu não sabia que era tanto assim. Uhum. E outra questão é que dá para ver a preocupação mundial em relação à água e o desenvolvimento sustentável. É tanto que a ONU, em 2015, ela fez um conjunto de metas globais para resolver alguns desafios da humanidade. E entre essas metas está a ODS 6, que fala especificamente sobre o uso dos recursos hídricos. Então, eu queria que o senhor me explicasse um pouco qual seria a importância dessas metas propostas pela ONU e quais os objetivos que ela busca com isso. Então, Ítalo, uma excelente pergunta, né? Porque eu também trabalho com esses ODS, né? Que são 17 objetivos para resolver os problemas da humanidade sem comprometer as gerações futuras, onde vai viver nossos filhos, netos, né? E aí, o ODS 6 especificamente, né? A gente tem 17 objetivos que vai desde a erradicação da pobreza, a extrema pobreza, a fome zero, agricultura sustentável, como você falou, consumo responsável. Lógico que existem dimensões sociais, ambientais e econômicas. É uma promessa que 194 países se reuniram na sede da ONU e prometeram para 7,8 bilhões de pessoas que o nosso mundo seria um lugar melhor, e essas promessas são justamente os 17 objetivos, mas você coloca um deles, né, já que a gente está falando sobre recursos hídricos, então não poderia ficar para trás, como eu falei para você, a água, o fio conector que vai ligar todos os aspectos da sociedade, e nesse objetivo 6 ele fala sobre água potável e saneamento, ou seja, o objetivo maior aqui é assegurar a disponibilidade hídrica e, além disso, né, a gestão sustentável. Então é importante não só assegurar, mas a gente gestão sustentável para que essa água não falte. E aí é lógico que precisa de um investimento muito grande para atingir essa meta, porque são quase 1 bilhão de pessoas no planeta sem acesso à água potável. E até 2025 são 18 bilhões de pessoas em situações que viverão em situações de escassez se nada for feito. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né, principalmente nós que somos da engenharia também. Então, metade da população mundial estará vivendo em áreas de estresse hídrico. Quando eu falo isso, é quando tem um consumo per capita menor, uma disponibilidade hídrica, de 1.700, ou menor do que 1.700 metros cúbicos por habitante ano, certo? Então, precisa-se de um investimento muito grande, em cerca de 150 bilhões anuais, até 2030, para a gente atingir essa meta. Não sei se é possível chegarmos lá, mas eu acho que a gente tem que dar os primeiros passos, é importante as políticas públicas para garantir o acesso à água. E aí o objetivo 6 é isso, e eu deixo um recado aqui que a gente não deve lavar nossas mãos para isso, certo? Então é preciso aí a gente estudar as tecnologias, se preocupar tanto com a quantidade como com a qualidade. Eu acho que isso é extremamente importante. Isso. Professor, aqui no nosso chat tem uma pergunta do João Vitor, e ele pergunta como está a realização desse objetivo, visto que em 2021 o Brasil passa por uma crise hídrica. Então,
João, essa questão da crise hídrica, eu acho que é importante a gente entender, né, por que, que o país chegou em crise, né, por que, que a gente chegou a essa crise hídrica. Então, a gente tem que entender que foi uma falta de planejamento e uma falta de política. Principalmente, por exemplo, se a gente for trazer essa questão para o semiárido brasileiro, né, a crise foi nacional, mas a gente pode trazer essa questão para uma realidade local e a gente percebe que muitas vezes é falta de política e de planejamento. Como eu falei anteriormente, existe a possibilidade de utilizarmos as águas de poços subterrâneos, mas eu acho que a gente não pode usar de uma forma predatória e é preciso haver a fiscalização, a questão da outorga da água é importante para que a gente possa fazer esse gerenciamento adequado dos recursos hídricos, para que não haja a falta, né? A gente já tem hoje, você está vivendo uma crise hídrica no país, e aí isso é muito fato. Aqui mesmo na região do Polo Açu-Mossoró já tem produtores rurais que já estão reclamando que os poços secaram e eles não podem usar para irrigação porque não tem água. E aí, por que não tem água? Porque não tem recarga. Por que não tem recarga? Porque se usou muito, né, também. E aí, se choveu, se tem um déficit hídrico também, e isso são vários fatores. Então, eu acho que precisa de uma política de gerenciamento dos recursos hídricos. Isso é fundamental para que a gente possa, por isso que o objetivo não é só assegurar a disponibilidade hídrica. Então, tem muita água no subsolo, assegurar a disponibilidade hídrica, mas, além disso, é a questão da gestão sustentável. Então, são essas coisas que eu coloquei. Então, é muito, muito voltado para a questão de políticas públicas, né, que garanta a gestão sustentável também desses recursos hídricos. Muito obrigado. Professor, agora em relação a andei dando uma observada no currículo do senhor e percebi que o senhor tem alguns projetos de pesquisa em relação à água, inclusive deles até com reconhecimento nacional e internacional. O senhor poderia nos falar um pouco sobre a importância desses projetos, na verdade? Sim, claro, Heitor. Nós temos vários projetos, inclusive esse projeto que foi premiado, muito em cima dessa questão do acesso à água, né, por meio da dessalinização, e especialmente o projeto ele trata muito dessa questão aqui, da dualidade do benefício, como eu falei para vocês, e aí a gente vai trabalhar nas comunidades rurais que foram beneficiadas pelo programa Água Boa, que é o projeto de dessalinização. A gente vai utilizar, porque na verdade nesse sistema de osmose reversa, né, o modelo que nós temos aqui no semiárido e nas comunidades rurais, cerca de 50% durante o processo de tratamento de água, 50% é água boa, vou colocar em média, certo? E 50% seria a água salgada, que é uma salmoura que ele gera desse processo, que a gente chama de rejeito rejeitado, né? Muito mais alta, uma salinidade muito maior em relação à água do poço, que é a água de alimentação do sistema. O nosso projeto, que foi o premiado, inclusive, que você colocou aí na Agência Nacional das Águas, foi premiado no Prêmio ODS, são quase 9 premiações nacionais, 2 premiações internacionais. Ele vai exatamente dar um caráter mais nobre, certo, a esse rejeito salino. O que é que a gente fez? A gente pegou o rejeito salino em várias comunidades que dispõem da estação de tratamento, e a gente colocou viveiros de camarão e tilápia, porque são espécies que são realmente tolerantes à salinidade, certo? Por isso que a água é salobre e dá para reaproveitar ou reutilizar. Além disso, né, o efluente do processo da piscicultura, quem trabalha com essa parte de piscicultura entende que tem que renovar a água, oxigenar a água, e aí a gente dispõe esse efluente enriquecido com matéria orgânica para um tanque de piscicultura, e aí a gente faz a irrigação, certo? Com plantas forrageiras, com espécies vegetais que podem ser hortaliças folhosas, e essas plantas forrageiras também elas podem ser utilizadas para a produção animal de pequenos ruminantes, fechando esse ciclo de sustentabilidade. Às vezes a gente usa plantas muito tolerantes, que são as plantas halófitas, como por exemplo a erva-sal, para controlar o ambiente. Então a gente faz uma interatividade aí nesse sistema que eu chamo de sistema integrado de produção. Isso foi uma das pesquisas que eu tenho feito, também tenho feito várias pesquisas com tecnologias sociais de convivência com o semiárido, de barragens subterrâneas, o monitoramento da água, a questão da disponibilidade hídrica para as famílias. Tenho trabalhado muito com sistemas de placas também, com a implementação dessas tecnologias. E aí eu também tenho alguns projetos de reuso, porque é importante também
essa questão de reuso de águas cinzas e águas negras, que são água de pia, de torneira, e aí as águas de sanitários, que a gente pode captar essa água, usar um sistema de tratamentos mais fácil, barato, certo? Para que os agricultores e agricultoras possam utilizar essa água para a agricultura, desde que ela seja tratada com maior segurança para a saúde também e maior segurança ambiental. Então, meus projetos são muito voltados nessa área de reuso em várias fontes hídricas, certo? Então, acho que isso é importante, inclusive para vocês. Eu sempre coloco aqui o pessoal da engenharia como desafiador, né? Então, vocês podem desenvolver mais tecnologias para utilizar, certo, de tratamentos de águas mais eficientes, consigam tirar uma grande carga de nutrientes que estão lá, de sais, certo? Então, são coisas que a engenharia pode desenvolver, sistemas mais baratos para reaproveitar a água, reutilizar, usar a água, tratar a água. Então, isso é importante aí. Fica esse desafio aí para vocês. É mesmo. Visto em relação ao reuso da água, o que nós, como consumidores, podemos fazer para facilitar o trabalho de vocês? Tipo, dicas para a gente racionalizar a água, dicas de como a gente manejar a água de forma melhor. Então, eu acho que assim, como eu falei, né, a agricultura é o grande vilão da história, 70% de toda a água utilizada vai para a agricultura, e aí eu sempre coloco essa questão da importância que tem, a nível, já estou falando em termos profissionais, né, vocês poderiam, em termos profissionais, desenvolver sistemas de irrigação mais eficientes, com melhor redistribuição de água, que vocês pudessem identificar sensores para detectar também vazamentos que sendo no sistema de distribuição, poderiam criar mecanismos ou sistemas inteligentes que possam determinar a umidade do solo em tempo real. Isso seria do ponto de vista profissional. Do ponto de vista pessoal, eu acho que cada um de nós pode sim economizar água, a gente pode, inclusive, né, ter essa consciência ambiental ou essa sensibilização ambiental de que a gente não pode desperdiçar água, desde abrir a torneira, certo? A gente precisa passar menos tempo no chuveiro. Então, são coisas que, assim, corriqueiramente são bem simples, mas que a gente pode fazer também para contribuir. Às vezes, são evitar, por exemplo, nas nossas casas, vazamentos em bacias sanitárias. Vocês podem desenvolver, aí eu já estou juntando tudo, profissional com pessoal, mas desenvolver algumas técnicas de identificar, né, os vazamentos dos vasos sanitários, diminuir aquele volume de água que a gente, toda vez que dá descarga num banheiro, sai muita água, acho que às vezes até exagerado. Então, a gente poderia ter sistemas mais eficientes, eu acho que para economizar muita água, porque eu acho que muita água é desperdiçada, e às vezes vai para a estação de tratamento e você joga lá no curso do rio, e às vezes nem tem um tratamento adequado. Então, acho que no dia a dia a gente pode sim fazer muita coisa no sentido de economizar água. Eu acho que é importante isso. Lógico que a gente só não pode fazer assim, os médicos recomendam que você tome pelo menos 2 litros de água por dia. Não vou dizer assim, não vou tomar 2 litros de água para economizar água. Não é isso, certo? Então, são outras coisas que a gente pode fazer, inclusive na hora que a gente vai escovar os dentes, não deixa a torneira ligada, só liga quando é necessário, não precisa abrir todo o registro, certo? Então, são coisas que a gente pode fazer em casa mesmo e que isso pode fazer alguma diferença, mas eu acho que é muito de uma ação coletiva. Eu não posso dizer assim, Ítalo, só eu faço, ninguém mais faz isso, então começa por você, né? Isso. Então fica esse desafio aí também para a gente da engenharia, desenvolver métodos mais eficazes, né? Professor, chegando aqui já quase no fim da nossa live, eu vou ler algumas perguntas que foram colocadas aqui no chat para o senhor responder, ok? Sim, fica à vontade. A Ilane perguntou, professor, qual o papel das políticas públicas nessa área? Como ela pode se aliar às iniciativas privadas para estimular o uso mais consciente, principalmente no setor agro? Então, esqueci o nome dela, mas uma pergunta bem inteligente. Primeiro, acho que nós precisamos de mais vontade política. Eram minhas considerações finais. Eu já vou fazer, que era muito em cima da pergunta dela, né? Mas nós precisamos de mais vontade política. Os governos eles precisam colocar a água no cerne das suas estratégias de desenvolvimento nacional em todos os setores, né? Aí você fala especificamente da agricultura, com a participação de todos os atores.
Os atores que eu falo é empresa pública, empresa privada e a sociedade como um todo. Principalmente a sociedade, ela tem importância, né, no gerenciamento dos recursos hídricos e principalmente nesses comitês de bacias que precisam se formar. Eu acho que é importante, o primeiro passo em termos de políticas públicas seria esses comitês de bacias para identificar, né, quais são os problemas hídricos daquela região, daquele local, e a partir daí sugerir as políticas públicas que são necessárias. Então, buscar também parcerias, né, públicas privadas, e aí, de acordo com a experiência, vemos que é impossível, né, desenvolver sustentavelmente os nossos recursos hídricos sem esse engajamento e esse comprometimento dos atores de vários setores, como, por exemplo, né, o setor de energia, de alimentação, de serviço, de saneamento. Eu acho que é muito por aí, certo? Certo. Professor, mais uma vez estamos chegando ao fim e eu queria falar mais uma vez muito obrigado pela sua contribuição e ter participado da nossa live, por ter repassado esses conhecimentos para a gente, muito enriquecedor. E mais uma vez também agradecer o seu compromisso contínuo em relação à água e à sustentabilidade. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Ito. Assim, estou muito contente, certo, com o convite, de poder colaborar com a equipe também. E aí eu queria acrescentar alguma coisa para minhas considerações finais, é que o financiamento, né, da segurança hídrica, nós precisamos de investimentos em massas para os governos conseguir, de fato, cumprir os objetivos do desenvolvimento sustentável. Aí, objetivo esse, né, pautado na Agenda 2030 da ONU, especificamente aquele que você citou, que é o objetivo número 6. Por exemplo, né, estima-se que será necessário investir cerca de 150 bilhões em termos de investimento anuais até 2030 para que haja infraestrutura necessária para a garantia da segurança hídrica. Então, é algo muito desafiador e os governos precisam, né, instituir políticas públicas positivas e ambientais regulatórias condizentes com investimentos nesses setores. Então, nós não devemos lavar nossas mãos para isso. A água é extremamente importante e é vida, né? Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Fica aí a atenção, né, para nós consumidores. E também, professor, passar aqui já para convidar o senhor já para a nossa próxima live. Como vai ser um projeto desenvolvido pela EP, o projeto de frente com a EP, nossa próxima live vai ser no dia 20/10, próximo mês, onde iremos tratar sobre o tema Engenharia no Brasil. E lá terá convidada a coordenadora do curso de Ciência e Tecnologia da UFESA, de Mossoró, e ela irá falar um pouco sobre as perspectivas do mercado, como anda a situação brasileira, tanto no momento agora pós-pandemia e na pandemia que ainda estamos vivenciando, mas em breve está passando. Então fica aí o meu convite, professor. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Tchau, uma boa noite.